Salve, salve, galera da quarentena aí de Umuarama, tudo em ordem, tranquilinho, todo mundo em casa, descansando. Espero que não, porque a quarentena não é férias e a gente tem que trabalhar da mesma forma, beleza? Então, para vocês não reclamar de saudade, estamos aí mandando alguns vídeos, alguns detalhezinhos, algumas dicas, resoluções, para a gente dar continuidade aí no nosso conteúdo, beleza? Só relembrando algumas coisinhas, né, da nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre equações e também falou um pouquinho sobre posições relativas entre duas retas. E tem uma específica que é a que eu vou querer comentar com você hoje, que é a mais importante para nós nesse momento. Mas antes da gente chegar nela, só para lembrar, um dos formatos de equação da reta que nós temos é o ax mais by mais c, que é o que a gente conhece como equação geral da reta. Certo? Essa aqui é a nossa equaçãozinha geral. Tem alguma vantagem? Não tem muita vantagem com relação a ela, né? Tanto que o que a gente mais trabalha é a segunda opção aqui, ó, que é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Por que essa é mais vantajosa do que a outra? É mais vantajosa por quê? Porque aqui a gente já tem de graça o valor do coeficiente angular, como você deve lembrar, e a gente também já tem de graça o valor do coeficiente linear, que graficamente a gente sabe a importância que esses valores têm para nós, tá certo? Então só quero deixar bem claro aqui que sempre quando a gente já tem a equação reduzida, esses dois carinhas vêm de graça para nós e eles nos ajudam a diferenciar algumas coisas, tá bom? Ô, professor, mas se eu tenho a equação geral, eu consigo chegar na equação reduzida? Claro que consegue. É só você isolar o y aqui, ó. Perceba que o y está isolado na equação reduzida. É simplesmente esse o truque. Se você está com a equação geral, isola o y, o que você encontrar de resultado vai estar na forma reduzida. Tá? Então, na pior das hipóteses, se algum exercício ele não te der na forma reduzida e você achar mais fácil, você preferir trabalhar com a reduzida, é só você pegar esse cara, isolar o y, que você chega na sua equação reduzida e está tranquilo aí, tá bom? Então, vou continuando aqui, ó. Posições relativas entre duas retas. Nós temos algumas situações. A primeira situação aqui, ó, é que R pode ser paralelo ou paralela à reta S. E quando que isso vai acontecer? Isso aqui vai acontecer se o coeficiente angular de R for igual ao coeficiente angular de S. Agora perceba que essas duas retas elas não são iguais, elas estão em posições distintas do nosso plano cartesiano. E isso tem um nome especial. Isso aqui a gente chama de retas paralelas distintas. O que manda para isso? Além dos coeficientes angulares terem que ser iguais, necessariamente o coeficiente linear de R tem que ser diferente do coeficiente angular de S. É isso que vai garantir que elas são retas paralelas distintas. Essa é a nossa primeira condição. A segunda situação aqui, perceba que eu tenho uma reta R equivalente, ou congruente, ou coincidente, como você preferir chamar esses três esquinhos. Coincidente à reta S. O que isso significa? Significa que elas são paralelas, idênticas, ou coincidentes. E o que tem que acontecer para que isso seja verdade? Tem que acontecer o seguinte, o coeficiente angular da R tem que ser igual ao coeficiente angular da S. Assim como o coeficiente linear da R tem que ser igual ao coeficiente linear da S. Ambos os valores têm que ser os mesmos. Resumindo, a equação tem que ser a mesma. Tá? Por isso que eu estou dizendo aqui que uma é equivalente à outra. Simplesmente isto. E aí a gente também tem esse terceiro tipo, que são as retas concorrentes. Por que concorrentes? Concorrentes porque elas concorrem em um ponto. Né? É o ponto de interseção aqui, ó. Vou chamar de ponto A. Esse Azão aqui é o nosso ponto de interseção, ou se você preferir, é o nosso ponto comum entre essas duas retas. E como que funciona? Como que eu sei que duas retas serão concorrentes? Muito simples. Basta que o coeficiente angular de R seja diferente do coeficiente angular de S. Se isso acontecer, já é o suficiente para que elas sejam concorrentes e ponto. Agora, dentro das retas concorrentes, aí é onde eu quero chegar.
Até aqui, tudo isso a gente viu durante as nossas últimas aulas aí, a gente até fez alguns exemplos e tudo mais em sala de aula. Agora, dentro das retas concorrentes, a gente tem uma especial, que são as retas perpendiculares. Ó, tá aqui, retas perpendiculares. E aí eu terminei a aula dizendo o seguinte: a condição para que seja uma reta perpendicular é que o coeficiente angular de uma tem que ser igual a menos o inverso do coeficiente angular da outra. E para não ficar perdido, né, para não ficar uma coisa solta aqui, você fala, o professor nem explicou por que ela é assim. Então eu fiz uma mini demonstraçãozinha aqui, ó, uma explicaçãozinha rápida, por que essa relação é verdadeira. Olha só, eu tenho aqui a minha equação R, certo? Que é essa primeira que eu estou passando a caneta por cima, de inclinação alfa. Então a gente sabe que o coeficiente angular de R é quem? É a tangente de alfa. E temos essa reta S aqui, ó, de ângulo 90 mais alfa, de inclinação 90 mais alfa. Então a inclinação, o coeficiente angular de S vai ser a tangente de 90 mais alfa. Claro que alfa, normalmente ele vai ser um ângulo conhecido, vai ser dado esse cara. Mesmo que não seja, não tem problema. Agora aqui eu estou fazendo de uma forma geral, estou generalizando a situação, tá certo? Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com conceitos e definição. Então o que eu quero calcular? Se o alfa já é um valor dado, por exemplo, 30 graus, quem que é o meu coeficiente angular? Tangente de 30. Então você vai lá na tabelinha, calcula, pronto. Agora aqui eu tenho o quê? Tangente de 90 mais alfa. A gente vai ter que saber trabalhar com adição de arcos para poder chegar nessa relação que a gente quer, que é essa anterior aqui em cima. Ó. Então tangente de 90 mais alfa, primeiro, o que é tangente? Eu sei que tangente é seno por cosseno. Então perceba que eu mantive aqui, ó, seno por cosseno, de 90 mais alfa por 90 mais alfa. Agora, o que é seno de 90 mais alfa? Eu tenho como se fosse aqui, ó, meu arco A, meu arco B. Lembra, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá, aquela coiseira toda. Então, ó, seno de A mais B é, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Pronto, está aplicada a nossa formulazinha, ó. Seno A, cosseno B, cosseno A. E aí, mantive, né? Seno de 90 vezes cosseno de alfa, mais seno alfa vezes cosseno de 90. Beleza. E cosseno de 90 mais alfa? Mesma ideia. O 90 faz o papel do A, o alfa faz o papel do B. Então, cosseno de 90 mais alfa vai ser o quê? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Cosseno de 90 vezes cosseno de alfa, menos seno 90, seno alfa. E aí nós já temos alguns valores aqui conhecidos. Como quem? Como seno de 90, por exemplo, que vale 1. Como quem mais? Como cosseno de 90, que vale 0. E mesma coisa para cá, ó. Cosseno de 90 vale 0 e seno de 90 vale 1. Então perceba aqui, 1 vezes cosseno alfa dá cosseno alfa. Morreu. Aqui não me interessa, que se esse cara é 0, zerou todo mundo aqui. Acabou. No denominador, 0 vezes qualquer coisa, zerou todo mundo aqui, ó. Menos 1 vezes seno alfa, que vai dar seno alfa. E por causa desse menos, tem esse menoszinho aqui. Então perceba que a relação que a gente chega é menos cosseno alfa por seno alfa. Só que o que eu falei no comecinho? Que tangente é seno por cosseno. Se eu cheguei no cosseno por seno, sinal que está o inverso, está o contrário. Então é menos 1 sobre a tangente alfa. Então quem que é esse tangente de 90 mais alfa? É menos 1 sobre tangente alfa. Mas olha só, quem que é 1 menos tangente alfa? É o coeficiente angular de R. Então, meu coeficiente angular de S, eu posso dizer que é menos 1 sobre o coeficiente angular de R, e está aqui demonstrada a relaçãozinha que eu queria para vocês. Ó, era a relação que a gente queria chegar. Claro que a ordem aqui ficou ao contrário, mas não importa, isso aí é o de menos. Beleza? Eu vou encerrar essa primeira parte aqui, na parte da teoria, e num próximo vídeo aí na sequência eu vou fazer um exemplo para deixar um pouquinho mais claro essa relação. Beleza? Até daqui a pouco.